Acho que nunca falei isso aqui no canal, mas eu odeio romance. Assim, não dá pra dizer que eu odeio por inteiro o gênero de romance, mas eu definitivamente não gosto de diversas coisas que vêm desse gênero. Sinceramente, eu tenho o mesmo preconceito que as pessoas têm com Isekai, só que ao invés de ser com Isekai, é com romance. Eu prefiro bem mais quando é algo secundário numa obra. Eu sei que falando isso, eu fico parecendo aqueles adolescentes que querem tentar pagar de diferentão e que não acreditam em amor e mais 200 coisas vergonhosas que muitas pessoas pensam nessa fase. Mas é o que eu acho, e não dá pra mudar. Eu literalmente consigo contar nos dedos a quantidade de obras de romance que eu gosto e olhe lá, eu ainda tenho problema com elas. Mas eu não tô aqui pra falar da quantidade insana de problemas que eu tenho com esse gênero, e sim pra falar de um mangá desse gênero que eu comecei a ler há um bom tempo. E a minha experiência lendo esse mangá foi simplesmente maravilhosa, ao ponto de eu considerá-lo o meu romance favorito. Hoje eu vou falar de Kaoru Hana, o melhor romance que eu já vi na minha vida. Isso é só minha opinião, tá, gente? Não precisa começar a se espernear falando que tal romance é melhor que esse, tá? É só a minha opinião. Eu primeiro pretendo falar sobre os 2 primeiros capítulos do mangá, que são bem grandes, tem mais de 40 páginas, se eu não me engano. E depois pretendo falar sobre ele no geral. Aliás, só avisando que pretendo dar alguns spoilers pequenos. Eu queria não ter que falar deles, mas eu simplesmente acho isso impossível. Então, caso você não se importe com spoilers, pode continuar sem problemas. Nessa história, o nosso protagonista se chama Tsumugi Rintaro. Ele é um adolescente de 1,90 m de altura que não tem uma aparência muito simpática. Isso acaba fazendo qualquer pessoa que olha pra ele sair correndo na hora, pensando que ele é problema. Mas, diferente do que muitos pensam e poucos sabem, ele não é nem perto do que acham dele. Ele, na verdade, é uma pessoa bem gentil e também alguém que se culpa demais pelas coisas que ele nem mesmo tem culpa. E como se só a aparência dele não ajudasse, ele estuda na Chidori, uma escola só para garotos que abriga um monte de aluno problemático e também considerados delinquentes. Essa escola fica bem ao lado da Kikyo, uma escola de garotas ricas que odeiam abertamente a Chidori. Para vocês terem noção do desprezo que elas têm, um dos amigos do Rintaro foi só devolver um lenço e as garotas da Kikyo acabaram derrubando. E ela diz para ele jogar fora porque ficou sem vontade de usar esse lenço. E olha que ele estava sendo gentil com ela. Isso para vocês terem noção do preconceito que elas têm com a Chidori. Depois da escola, o Rintaro acaba indo para sua casa, que é uma loja de bolos, para ajudar sua mãe no trabalho. E lá, a vida dele iria mudar por completo, porque ele acaba encontrando uma garota que estava comendo um pouco de doce. E a visão acaba chamando a atenção dele. Ao ver que estava sendo observada, a garota fica morrendo de vergonha e simplesmente sai da loja correndo. E o coitado do Rintaro pensa que ela saiu correndo com medo da aparência dele. E como uma prova de que ele se culpa demais pelas coisas, ele fica o dia inteiro com o pensamento de que ele tem que se encontrar com aquela garota para se desculpar. Só porque ele acha que ela ficou com medo dele, mesmo que ele não tenha feito nada de errado. Para a sorte dele, no dia seguinte, a garota aparece de novo na loja. O nome dela é Waguri Kaoruko, e diferente do que o Rintaro pensava, ela não tinha saído correndo porque ficou com medo dele. E sim, porque ficou envergonhada de alguém ter olhado tanto para ela comendo tanta coisa. E escutar aquilo acaba deixando o Rintaro envergonhado, porque aquela era a primeira vez que alguém falava algo assim para ele. E ele só ficou mais envergonhado ainda e também avoado quando, ao ir embora, a Kaoruko diz que não ficou com medo dele nenhuma vez. Ele ficou tão confuso com aquilo que ele chegou a esquecer de acompanhá-la de volta para casa. E ao ir atrás dela, ele vê que ela estava tendo problemas com uns caras que estavam pedindo para sair com ela numa tentativa de irritar o Rintaro. No meio dessa escrotice, eles acabam falando sobre o quão assustador ele era e até do que falam dele. E pela reação do Rintaro, isso não é algo recente e ele se mostrou bem acostumado com isso. Mas, para defendê-lo, a Kaoruko acaba o defendendo, dizendo o quão maravilhoso ele era. E isso até acaba tocando o coração dele. Depois de já ter ficado escondido o suficiente e os escrotos quererem bater na Kaoruko, o Rintaro finalmente acaba chegando para poder salvar ela e literalmente só com o olhar ele espanta os escrotinhos. E assim como antes, o Rintaro de novo se sente culpado pelo que aconteceu, por mais que aquilo não fosse culpa dele. E ao ver o quanto ele era gentil, a Kaoruko mais uma vez acabou elogiando e também agradece por ele ter salvado ela. E ao se despedir dele, ela diz para eles comerem bolo juntos da próxima vez, o que mais uma vez acaba atingindo o coração do Rintaro. Só que, infelizmente, ele acaba descobrindo que essa relação deles vai acabar sendo um pouco complicada de ser mantida, pois no dia seguinte, olhando para a janela, ele descobre que a Kaoruko era uma estudante da Kikyo, a escola rival da Chidori.
O segundo capítulo até acaba sendo exatamente sobre isso. Por conta de eles serem de escolas diferentes e não querer causar problemas para ela, o Rintaro chegou até mesmo a pensar que ela nunca o veria novamente. Mas, diferente dele, a Kaoruko não se importava nem um pouco do que a escola pensava sobre eles. E por isso, depois de resolver um mal-entendido com ela e ver um sorriso radiante e angelical da Kaoruko pela janela, o Rintaro admite que ele queria ficar, nem que fosse mais um pouco próximo dela. Eu sei, só falando dessa história ela pode não parecer muito convidativa, já que existem diversas histórias que têm essa mesma base, com um garoto e uma garota sendo de mundos completamente diferentes, e o simples fato deles se relacionarem pode impactar bem negativamente na vida deles. Nesse caso, quem pode sair bem prejudicada é a Kaoruko, já que todo o futuro acadêmico dela pode ir pro ralo se alguém descobrir o relacionamento dela com o Rintaro. Por causa disso, eles sempre precisam se encontrar em lugares bem longe de suas escolas e de seus colegas. E só com isso, acho que vocês já podem imaginar diversos momentos clichês e previsíveis que essa proposta pode acabar dando. Não vou negar que até eu fiquei meio receoso de continuar lendo o mangá com base na proposta, mas eu fiz a escolha certa de continuar lendo. E olha, como eu me impressionei e adorei essa decisão de ter continuado. Por incrível que pareça, a obra não fica toda hora martelando na tua cabeça que o Rintaro e a Kaoruko se relacionarem pode dar problema e vários conflitos são resumidos a isso. Isso, claro, é abordado bem no início da obra, mas logo depois é deixado de lado por um bom tempo. Tanto que isso só é trazido de volta lá pro capítulo 59 e é criado todo um arco em volta disso. Esse mangá cria alguns conflitos que você já pode imaginar como o autor vai trabalhar, mas ele impressiona com uma resolução que você definitivamente não esperava, levando em conta quantas vezes você já viu o jeito que várias obras tratam esses conflitos. Aqui não tem algum mal entendido ou situação chata que a obra dá várias voltas e simplesmente se recusa em fazer os personagens sentarem e conversarem para resolver tudo de uma vez. Aqui, se deu algum problema, os personagens ficam sim com peso na consciência, mas como qualquer pessoa normal, eles vão lá, conversam e resolvem tudo. Sério, chega a ser assustador em ver algo assim, porque eu tô tão acostumado em ver uma obra fazer tanto drama exagerado e dar tantas voltas com isso, que eu nem acredito no que eu tô vendo. Além disso, a relação do Rintaro com a Kaoruko evolui num ritmo que eu acho simplesmente perfeito. Não é muito lento e nem muito rápido. Não tem nada que precisa obrigar os dois a avançar de uma vez o relacionamento deles. Os dois avançam no tempo deles. Sério, cada interação e diálogo entre esses dois é simplesmente perfeita e aconchegante. Quem tem mais atitude é definitivamente a Kaoruko, mas não é como se isso fosse algo ruim, porque graças a ela ter tanta atitude, faz os sentimentos do Rintaro ficarem cada vez mais fortes e ele também começa a entender cada vez mais do quanto ele está apaixonado por ela. Além de que isso também acarreta no desenvolvimento dele. O mangá também não se foca completamente só em romance. Se tem outra coisa que ele brilha demais além do romance, é também no drama. Porque tem sim muito drama nesse mangá. Ele muitas vezes acaba criando muitos conflitos mentais nos personagens. Muitos desses dramas tratam de temas que são sérios ou bem realistas. Eu tenho certeza que diversos assuntos que são abordados nesse mangá você pode acabar se identificando, nem mesmo que seja só um deles. E eu também não posso te deixar falar dos personagens. O Rintaro e a Kaoruko não são os únicos personagens excelentes desse mangá. Os amigos deles também são incríveis. Todos eles têm alguma personalidade, alguma individualidade e até mesmo algum desenvolvimento. Os amigos do Rintaro não são aqueles amigos quase sem personalidade e às vezes são resumidos a carisma. Aqui, a importância deles é algo fundamental para a história e também até para o desenvolvimento do Rintaro. Eles realmente se importam com ele e até mesmo sabiam que no início existia uma barreira entre eles, por mais que fossem amigos dele. E tem diversas cenas onde mostra o quão linda e profunda é essa amizade deles ao ponto de aquecer o seu coração. Fora também toda a importância e impacto que eles têm na vida do Rintaro, que quando é mostrada, cara, não tem como não achar lindo. É uma amizade pura, uma amizade linda. E definitivamente uma amizade que muitas pessoas sonham em ter. Além deles, também tem a Subaru que, olha, cara, de primeira ela passa muito uma imagem errada. Mas logo no capítulo seguinte, ela já começa a ter um desenvolvimento muito bom e que quebra expectativas. Além de que a autora já mostrou que pretende juntar ela com o Natsuzawa, mas infelizmente está sendo bem lentamente. Eu ainda estou esperando evolução no relacionamento deles. Até mesmo os pais do Rintaro, que por mais que não apareçam tanto quanto eu gostaria, acabam deixando a marca deles. Inclusive, já falando aqui, mas eu amo a participação e a importância dos pais dele. Eu não quero me aprofundar muito sobre eles, mas saibam que eles são os pais que definitivamente se preocupam e principalmente amam o seu filho.
Sério, cara, muitas cenas dele são simplesmente muito lindas e também muito emocionantes. E claro que não dá pra deixar de fora os próprios protagonistas dessa história. A Kaoruko é definitivamente uma das melhores personagens femininas que eu já vi numa obra. Ela é aquela personagem que, sim, ela é fofa e tem cenas fofas, mas a personalidade dela não se baseia só nisso. Ela é alguém que as pessoas têm a imagem de perfeitinha, mas ela não é nem de perto o que as pessoas pensam. Ela é alguém com defeitos, mas mesmo com esses defeitos, ela é alguém muito esforçada e que tem uma determinação muito forte. Por mais que sim, tenha momentos em que ela acaba ficando vulnerável e fraca, mas ela continua sendo uma pessoa muito forte e muito determinada. Essa força de vontade dela quase chega a ser contagiante. E o Rintaro? Olha, eu nem sei por onde começar a falar dele, porque se eu falar muito, posso acabar dando muito spoiler. Já começa que ele não é um self-insert que os autores tentam fazer para os leitores tentarem se identificar, mas no fim eles acabam fazendo uma pessoa que você simplesmente se recusa a acreditar que alguém seja assim. O Rintaro definitivamente não se enquadra nesse tipo de protagonista. Tudo o que eu posso dizer sobre ele sem dar muitos spoilers é que no início ele tá passando por um momento muito difícil e que se estendeu por uns bons anos. Ao ponto de quando ele era criança, ele simplesmente chegar na mãe dele e dizer que basicamente desistia de tudo. A situação dele não era nem um pouco boa, mas ele mal sabia que conhecer aquela garota ia mudar a vida dele por completo. Se você comparar o Rintaro do primeiro capítulo com os capítulos atuais, você quase fica emocionado com toda a trajetória que ele percorreu para chegar aonde tá, e também com toda a mudança que ele teve. Por esse exato motivo, ele acabou se tornando um dos meus protagonistas favoritos, porque a evolução dele e também toda a história dele é algo muito bom, cara. E como se não fosse suficiente, junta tudo isso que eu falei com a arte desse mangá, que é tão incrível e tão linda que chega a ser difícil de acreditar que é um mangá semanal. Isso aqui no mínimo devia ser um traço de um mangá mensal, que no máximo só sairia umas 30 páginas por capítulo. Mas, de algum jeito, a autora consegue toda semana lançar um capítulo de 20 páginas com essa arte incrível. Eu só fico imaginando como seria um mangá de ação com a arte dela. Consigo imaginar diversos quadros incríveis. Depois de dizer tudo isso, acredito que do meu jeito eu tenha mostrado pra vocês o quanto esse mangá é bem diferente e também muito bem feito. Sinceramente, ele se tornou um dos únicos romances que eu realmente gostei. Porém, ele acabou se tornando muito mais do que isso pra mim, ao ponto de entrar pro meu coração. Pra quem me acompanha, sabe que alguns meses atrás acabei tendo problemas com uma certa enchente que afetou o estado inteiro em que eu moro. Infelizmente, a minha cabeça acabou sendo um pouco afetada por isso. E eu não pude fazer nada a não ser por 2 meses inteiros tentar manter a minha cabeça ocupada com qualquer tipo de coisa. Eu tava lendo e vendo qualquer coisa que aparecia na minha frente. E uma das obras que eu li foi Kaoru Hana, que sinceramente foi uma das, se não a única coisa que conseguiu me confortar e me fazer esquecer por um tempo da situação complicada que eu tava. Eu conseguia me manter desconectado de tudo aquilo que estava acontecendo e me sentir imerso naquele mundo. Ver o relacionamento do Rintaro com a Kaoruko evoluindo, ver a relação do Rintaro com seus amigos, ver a evolução desses personagens, ver a interação deles, cara, era algo que simplesmente aquecia e muito o meu coração. Sinceramente, essa foi a única obra de romance que eu vibrei quando os protagonistas finalmente se beijaram. Que eu realmente vibrei, eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. E nenhuma obra de romance causou isso em mim. E eu acho que isso mostra o quanto realmente esse mangá acabou impactando um pouco, pelo menos pra mim, no momento difícil. E é por isso que ele acabou entrando pro meu coração. É por isso que pra mim ele é o melhor mangá de romance que eu já li na minha vida. E sabe o melhor disso tudo? É que algum tempo atrás foi anunciado que ele ia ter uma adaptação em anime. E por mais que o trailer provavelmente seja Premade, eu espero do fundo do meu coração que ele esteja nas mãos certas e toda a equipe por trás faça jus à qualidade desse mangá, porque esse mangá merece e muito mais. Olha, eu sinceramente queria trazer esse vídeo já faz um bom tempo, mas eu tava sempre adiando e adiando. Mas quando saiu o anúncio do anime, eu falei, não, eu vou trazer vídeo desse mangá. Eu sinceramente tenho certeza que esse vídeo não vai ter um resultado muito da hora, mas eu queria trazer esse vídeo sobre esse mangá, até para trazer um vídeo um pouco diferente do normal.
E olha, por mais que eu talvez não tenha conseguido me expressar o quanto eu queria e mostrar toda a profundidade e também qualidade desse mangá que eu tanto queria, eu acredito que do meu jeito eu consegui expressar e também mostrar pra vocês a qualidade dele. Mas então, é isso, gente. O que vocês acharam desse vídeo? Eu consegui despertar o interesse de vocês em ler esse mangá? Cara, mesmo se eu não conseguir despertar, peço que você leia esse mangá. Leia pelo menos 20 capítulos dele. Dê uma chance pra ele, porque eu realmente quero recomendar de verdade pra vocês esse mangá. Então, é isso, gente. Se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa o teu like, ele ajuda pra caramba. Não esqueça de hypar o vídeo. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.